E o governo Bolsonaro fez milagre na pandemia e no pós-pandemia. Eu trago aqui esse recorte que eu já vou repercutir com vocês e também algumas manchetes de 2020 e de 2021 repercutindo o PIB brasileiro naquele período tão conturbado no planeta. Agora, sai aqui um levantamento do IBGE que fala o seguinte: mais de 16 milhões saíram da pobreza entre 2021 e 2022, diz IBGE. E pegando aqui, deixa eu colocar no modo leitura, só para sair as propagandas. Então fala o seguinte: a quantidade de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, caiu entre os anos de 2021 e 2022. É o que revela dados da síntese de indicadores sociais, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, agora dia 6. Segundo o levantamento, o percentual de pessoas em situação de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. Isso representa 10,2 milhões de pessoas a menos nesse contexto. Já a população em situação de extrema pobreza caiu de 9% para 5,9% no mesmo período, o que representa 6,5 milhões de pessoas a menos em situação de extrema pobreza. No total, 16 milhões de pessoas saíram dessa condição de pobreza. Então a gente está falando aqui de um período de pós-pandemia, onde o mundo ainda estava se reorganizando, se recuperando das consequências do lockdown que houve aí em diversos locais do mundo. Então isso aqui é um ponto. O outro, eu queria repercutir com vocês o seguinte: PIB na pandemia, os resultados do Brasil e outros países no acumulado de 2020 e 2021. Mas eu até trouxe aqui algumas outras manchetes para vocês verem. Poder 360. Crescimento do PIB do Brasil é o 15º em ranking de 2021. Aqui no próprio site do IBGE. PIB cresce 4,6% em 2021 e supera perdas na pandemia. Então houve todo aquele caos em 2020 e 2021 já recuperou as perdas. Eu fico sempre me questionando, imaginem se nós estivéssemos sendo governados pela esquerda, pelo PT. Nem precisa imaginar muito, nem precisa pensar muito. É só ver o que aconteceu com a Argentina. É só verificar o que aconteceu com os nossos países vizinhos. Nem precisa se esforçar muito. Então, como que realmente o Paulo Guedes e o Bolsonaro mandaram muito bem. E aqui eu quero mostrar essa questão de resultado de PIB, né, onde a reportagem da Gazeta do Povo compara com outros países nesse período. Então, vou ler aqui o começo. Depois de recuar 3,9% em 2020, no primeiro ano da pandemia, então nem caiu tanto, se você parar para pensar. Com todas as restrições que teve, empresas quebrando, caiu 3,9%. Até porque, recapitulando, nesse período, o governo Bolsonaro tirou o Estado do cangote do brasileiro. Começou também a aliviar na carga tributária. O produto interno bruto brasileiro avançou 4,6% em 2021. Então caiu 3,9% em 2020. Em 2021 já recuperou tudo que perdeu e ainda pôs mais um pouquinho na cesta. No acumulado dos 2 anos, houve um avanço de 0,6%, o que indica que o nível da atividade já supera o de 2019. E, de novo, imaginem se fosse um PT no governo, se tivesse vencido o Haddad. Mas isso aqui seria muito pior. Aqui a reportagem compara o PIB do Brasil com o PIB dos países do G7, né? O grupo com as 7 maiores economias do mundo. O Brasil nem compõe esse grupo, mas aqui traz a comparação. A matéria até fala: a primeira comparação feita pelo SPE é com os países do G7, grupo que reúne as principais economias do mundo e do qual o Brasil não faz parte. Nesse caso, o avanço brasileiro superou o desempenho mediano. E ficou abaixo apenas do crescimento dos Estados Unidos, cuja economia avançou 2% no acumulado de 2020 e 2021. Então, olha só, em 2021, o Brasil, quer dizer, somando 2020 e 2021, né, pegando a diferença, o Brasil sai com saldo positivo junto com os Estados Unidos, enquanto Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Japão, Itália, na soma dos dois PIBs, ficaram negativos. E aí a gente vê também mais essa matéria do Metrópolis, falando que mais de 16 milhões de pessoas saíram da pobreza nesse período. Então, temos que aplaudir o que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram fazer nesse período tão desafiador de pandemia, que teve várias restrições, a gente já sabe toda essa história, e mesmo assim o Brasil conseguiu se sair muito bem. E vocês se lembram que na eleição que teve, né,
Aí, o PT, o Lula ficava falando, né, que no período do governo Bolsonaro ficaram 33 milhões de pessoas passando fome com extrema pobreza, etc. Balela. Balela. Na verdade, graças a Deus, tivemos aí 16 milhões de pessoas a menos em condição de pobreza e de extrema pobreza. Nada como os fatos, nada como a realidade para se impor e escancarar as narrativas, né, para ser bem educado, para as falácias que a esquerda propaga, que o PT propaga. Então, pessoal, é isso. Felizmente, o Brasil teve o privilégio de, neste período, não ser governado pela esquerda, porque senão nós estaríamos ferrados como a Argentina ficou e ainda está no pós-pandemia. Pessoal, é isso aí. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.